Eu sou a Cláudia, né? Eu trabalho no escritório regional de Rio do Sul, da ARES. A ARES é uma agência reguladora intermunicipal de saneamento. E a Joana também vai estar participando aí da apresentação e vai complementando conforme eu for dando andamento aí nos slides. Um trabalho que a gente vai apresentar hoje, na verdade, é um relatório que já há algum tempo ele tem sido feito na ARES, mas a gente foi aprimorando ao longo dos anos com a experiência aí dos técnicos e agradecemos o convite aí dos organizadores do Proesa para ter essa oportunidade de compartilhar essa experiência. São recomendações da ARES, né, sobre déficit e superávit no sistema de produção de água. A ARES é um consórcio intermunicipal e o nosso maior problema é que a gente tem 205 municípios para regular e fiscalizar, e cada município tem um prestador diferente, né? Nós temos concessionárias estaduais, empresas privadas, sociedade de economia mista, autarquias municipais. Então, assim, essa diferença aí, esses vários prestadores acaba sendo merecendo uma atenção maior da ARES aí na hora de fazer uma análise, e porque cada um tem um trabalho diferenciado, as suas dificuldades. E esse é o mapa atual da ARES. A gente é dividido em alguns escritórios regionais e a sede, e cada escritório regional, bem como a sede, possui os técnicos necessários para enfrentar aí as batalhas em campo. Esse relatório que nós elaboramos, ele tem a cara dele que é entregue, mas ele também tem um sistema por trás dele, que é um sistema que auxilia que esse trabalho consiga ser executado aí com mais agilidade. O objetivo é avaliar a capacidade das unidades dos sistemas de abastecimento de água se atendem às demandas atuais dos sistemas. Os dados são fornecidos pelo próprio prestador de serviços e a gente faz a análise do ano anterior, né? Porque aí mais para frente ali vocês vão entender. E eu vou mostrar um pouquinho aqui a cara do CISARES, que é o nosso sistema de informações. É uma plataforma online que a gente utiliza, então, um dos módulos dela, como vocês estão vendo ali, é o módulo de indicadores. O prestador, ele vai ter um login e ele preenche anualmente esse formulário de demandas. Esse formulário de demandas tem várias informações que nós solicitamos. E ele vai preenchendo. A fonte desses dados para preenchimento do formulário é baseada no último mês do ano de referência, no caso, assim, esse ano, né, nós estamos fazendo a análise do ano de 2019 e estamos nos baseando nos dados de população, ligações, extensões de rede, dos dados de dezembro. Os dados de volumes, né, que são referentes ao balanço hídrico, por exemplo, o volume produzido, a gente solicita esse volume anual, que fica um pouco mais representativo. E as metas, elas variam conforme o instrumento utilizado, né? Se é uma autarquia, geralmente, uma autarquia municipal, geralmente adota o plano como meta, e nas companhias estaduais já tem um contrato de programa, e entes privados já possuem contrato de concessão. Então, cada instrumento aí que define as metas também são dados utilizados para chegar no relatório final. Esse formulário de demandas, ele tem 8 variáveis que já são conceituadas pelo SNIS, aquelas variáveis que a gente conhece, a G002, a G003 e assim adiante. Nós possuímos 16 variáveis que foram conceituadas pela ARES para facilitar na chegada do nosso objetivo, o objetivo final aí de analisar essa capacidade e confrontar com as demandas.
O próprio CISARES, a partir do formulário preenchido pelos prestadores, vai gerar um relatório sintético com indicadores. Esses indicadores, eles são também definidos pela ARES. Eles são 28 atualmente, e a gente até fez um glossário interno, né, para ter aí o conceito das fórmulas utilizadas na obtenção desses resultados dos indicadores. Então, ali, essa imagem que vocês estão vendo é justamente uma imagem aí do nosso documento interno para se basear, quando a gente tem alguma dúvida ou com a chegada de novos técnicos, a gente tem o registro dessas fórmulas que são adotadas. Está aí a carinha do CISARES novamente, e aquele relatório de indicadores, ele possui 28 indicadores e eles estão aí elencados nessas imagens para vocês verem mais ou menos a carinha deles, como é que funciona. A estrutura do relatório final, né, que é o produto final de todo esse caminho, ela acaba sendo em formato, assim, a gente tem um doc, que é uma plataforma online também de gestão de documentos. Então, a gente elabora esse relatório online e disponibiliza ele para visualização externa assim que o relatório fica pronto. Na verdade, essa visualização, atualmente, a gente está fornecendo principalmente para os prestadores, né, para mostrar para eles que a gente está fazendo esse acompanhamento, né, da capacidade que eles têm instalada e das perdas. O relatório CVD, que a gente chama, né, que é capacidade versus demanda, ele tem ali o seu início, que é mais burocrático, então, introdução, enquadramento, e aí, a partir ali do item 6 é que a gente começa a apresentar os resultados que foram obtidos ali naquele relatório de indicadores. Nem todos os indicadores são apresentados nesse relatório. Tá? Aquele relatório ali, ele é uma ferramenta geral para áreas, então a gente pode utilizar os outros indicadores em outros momentos. Os objetivos principais aí desse relatório, né, é analisar realmente a capacidade instalada da captação de água bruta, do tratamento e da reservação. Mas também o índice de perdas, porque o índice de perdas é fundamental para a gente saber se o prestador está realmente focado em eliminar essas perdas e o que ele está fazendo, e principalmente para fazer esse benchmarking anual, né, com as informações do próprio prestador, fazendo esse comparativo gradativamente. A gente tem informações aí desde 2014 para alguns municípios, entende? Então, é bem interessante ver essa evolução. E esse relatório, ele serve como subsídio para casos de ouvidoria. Em alguns momentos, a gente recebe alguma reclamação de um município, a gente vê que tem muitas pessoas reclamando da prestação de serviços, a gente acaba usando esse relatório para verificar se realmente já tem um problema aí ao longo dos anos, esses déficits, né, na capacidade. A gente também utiliza esse relatório como ferramenta para as fiscalizações operacionais, quando a gente vai a campo, a gente conversa com o prestador, com o público, muitas vezes a gente faz até conversa com os moradores, e também com o pessoal da própria prefeitura, né, que são os representantes aí do município, a gente conversa com eles também, e identifica, né, se essas informações que foram relatadas nesse relatório, elas estão combinando com a realidade, né, porque a gente sabe que os números, muitas vezes, eles não são a precisão exata, né, a precisão do que está acontecendo. E ele também serve, esse relatório, como uma fiscalização indireta, né? No momento, por exemplo, diante aí da pandemia, a gente está impedido de fazer muitas atividades em campo,
e os relatórios CVD têm sido uma ferramenta ótima para a gente continuar fazendo esse acompanhamento dos municípios e da capacidade instalada, cobrando a redução das perdas e fazendo esse acompanhamento. E outras demandas também, por exemplo, quando a gente é requerido pelo Ministério Público ou outros órgãos, a respeito da situação do sistema de abastecimento de água. O estudo de caso que eu vou trazer aqui para vocês, na verdade, não faz parte da minha regional, faz parte da regional de Joinville, que é aí acompanhada pela Joana, principalmente. E aqui eu extraí imagens do relatório para poder apresentar de forma mais didática aí para vocês como que fica a carinha final aí das tabelinhas que a gente apresenta nesse relatório. Então, os dados gerais do sistema de abastecimento de água são extraídos lá do formulário de demandas que o prestador preencheu. Então, a gente vai lá, consulta aquelas informações e insere no nosso relatório. Então, dados como população, atendida, produção per capita, as ligações, a gente tem essas informações anualmente relatadas nesse documento. Ainda falando sobre o relatório, a gente passa aí para o primeiro campo de análise. Até voltando ali, na verdade, a gente já coloca um dos primeiros indicadores, que é o índice de perdas totais, tá? Na distribuição. Então, a gente começa analisando aí a demanda do consumo, que está relacionada aí à capacidade de tratamento. No ano de 2019, a demanda do sistema calculada, ela foi de 2.400 litros por segundo, aproximadamente, né? E a vazão de projeto das unidades instaladas em 2019 era de 1.375 litros por segundo. Isso aí seria aproximadamente aí uns 7,8% do comprometimento da capacidade instalada da produção das unidades de tratamento. O consumo per capita que foi adotado, ele foi extraído aí do plano de gestão que a própria companhia tem, já que o plano de saneamento do município não estava atualizado, então a companhia fez esse plano de gestão, que é atualizado aí periodicamente, e até para complementar, nesse ano a companhia já ampliou a capacidade das unidades dela, então a gente vai ter um resultado bem melhor no ano que vem e vai ser bem interessante poder comparar esse resultado aí do ano de 2020 com o ano de 2019, né, mostrando o quanto os investimentos são importantes na elaboração nos resultados desse relatório. A gente também faz um comparativo aí com a meta do índice de perdas que deveria ter sido atingida pelo prestador. Como foi praticamente atendida aí pela companhia, né, já que a meta era 43,51% e o prestador atingiu 43,68%. Mas se essa diferença fosse muito maior, né, por exemplo, tem municípios aí que têm condições de chegar a 25% de perdas e que tem aí no seu plano 25% como meta, esse índice de comprometimento da capacidade instalada iria reduzir bastante. Muitas vezes, né, só reduzindo as perdas, o prestador já iria conseguir manter a capacidade instalada, né, sem precisar fazer novos investimentos para poder atender às demandas. Então, isso mostra o quanto a redução das perdas impacta em toda a cadeia produtiva aí de água, desde
do consumidor até a própria companhia que pode se beneficiar disso também, investindo em outras áreas, por exemplo, né? E partindo agora para a análise da reservação, a ARES ela adota dois métodos de cálculo, né? Um método de cálculo, que é o primeiro ali que vocês estão vendo, o método 1, analisa os dados a partir dos volumes informados pelo prestador. Já o método 2, ele considera as informações do plano no caso de Joinville, do plano de gestão, ou se fosse um outro município, poderia ser o plano de saneamento, ou que estava previsto em contrato, de acordo com o consumo previsto, a meta desse consumo previsto. E aqui, no caso de Joinville, o volume de reservação mínimo do sistema seria de aproximadamente 70 mil metros cúbicos, e a capacidade instalada em 2019, né, era de 51 mil metros cúbicos, o que geraria aí uma necessidade de implementar uns 19 mil metros cúbicos. E esses dois métodos acabam apoiando uma análise mais crítica pelo técnico. Até ali, em seguida, a gente confronta também com a meta do índice de perdas, mostrando que, novamente, reduzindo as perdas, a gente consegue reduzir também a necessidade de ampliar a reservação. Joana, quer complementar? Mas eu faço uma pergunta, aproveito. Nesse caso, vocês têm o método 1 e o método 2, sendo que o método 1 é a realidade e o método 2 é o planejado. A gente quase pode dizer que é o volume regulatório. O método 2, neste caso, quer dizer, neste caso, o município é mais eficiente do que o planejado, é isso? Rita, eu acho que, na verdade, não sei, posso falar, Cláudia? Fala, vai. Respondendo. Na questão aqui da gente ter definido para a metodologia do CVD o método 1 e o método 2, na verdade, foi uma preocupação da ARES com a questão de existir ou não uma demanda reprimida, porque no método 1, se for observado, é calculado considerando o volume de água produzido, né? O quanto a ETA lá, ou as estações de tratamento, produziram naquele ano. E o método 2 já olha a questão do consumo per capita. Então, um olha uma ponta e o outro método olha a outra ponta. Mas os dois métodos têm o mesmo objetivo, que é calcular esse incremento necessário de reservação. E aí a gente só consegue, na verdade, concluir se tem ou não uma demanda reprimida quando a gente verifica justamente, por exemplo, o que está acontecendo aqui com Joinville. Que pelo método 1 a gente vê um incremento menor, né? E no método 2 a gente encontra ali um incremento um pouquinho maior, né? De 19.163. Então, isso já começa a mostrar que realmente deve existir uma demanda reprimida, né, nesse sistema. Na verdade, é por isso a preocupação da ARES, na verdade, quando criou esses dois métodos, era tentar identificar essa questão da demanda reprimida. Entendi. Então, tem intermitência nesse município? Sim. Temos bairros com alguns momentos ficam com problema de falta da água ou baixa pressão, né? Os reservatórios ficam, às vezes, desabastecidos, ou que a gente chama aqui entra em calha, né? Então, às vezes acontece sim, então isso, a ideia aqui, né, justamente era identificar esse problema de demanda reprimida, que acontece, né, em alguns municípios e aqui em Joinville também. Me parece que no método 1, vocês não calcularam aí perdas, não é? Ou não tem um volume de perdas? Os dois métodos, na verdade, eles são calculados sem considerar a meta, né? É calculado como considerando o índice de perdas atual. E aí, ao final, ali,
dá para notar que ele calcula, ele refaz o cálculo considerando se o município tivesse atingido a meta, né? Por isso que tem ali em cima um incremento, por exemplo, no método 1 de 19.039, e se ele tivesse atingido a meta seria um pouquinho menor, né? Seria 18.314. Okay. Assim, Rita, até para complementar, a gente até não coloca realmente todas as variáveis ali, né, nessa planilha aí, justamente só para relatar as variáveis mais importantes do cálculo, né? Mas no glossário constam todas as variáveis utilizadas no cálculo. Então, quando a gente recebe, por exemplo, algum tipo de questionamento do prestador, né, a gente aí apresenta o cálculo completo, né? E outra coisa também que eu ia complementar aí do que foi falado é que Joinville apresentou tanto para o primeiro quanto para o segundo método um déficit. Acontece que algumas situações de outros municípios apresentam para o método 1 que está tudo certo, né? Não tem déficit, está sobrando reservação. Já para o método 2 seria necessário. Então, aí também vem a análise do técnico, de conhecer também a realidade daquele município, se o plano, né, ou a meta contratual foi superestimada, de repente o consumo aí da população não é tão alto realmente, né? Ou se realmente pode estar havendo uma demanda reprimida e os volumes produzidos e fornecidos para a população, eles estão sendo insuficientes aí para atender o pessoal. E até outra situação que eu ia complementar é que esse é um cálculo geral, né? Mas, por exemplo, Joinville, aí, como a Joana falou, ele tem diversos setores. Então, esse cálculo é considerando o município por inteiro. Esse relatório ele acaba sendo uma ferramenta, né? Como se fosse uma bússola para a gente, né? Porque a gente recebe vários dados e a gente compila eles para apontar para algum lugar. A gente acaba vendo, não, esse município, o problema maior dele é a reservação, ou não, o problema maior dele é o tratamento, que não está dando conta. Então, acaba sendo uma bússola, mas ele, assim, não é um dado definitivo, tanto é que ele é um relatório que a gente entrega para o prestador, né, mas a gente não faz nenhuma notificação baseada nisso. Agora, essa ferramenta, né, esse relatório, ele pode subsidiar decisões para aplicar notificações quando já a gente recebe uma reclamação na ouvidoria, várias reclamações, ou durante uma fiscalização operacional, a gente constata, né, faz uma confirmação dessa bússola que aponta para a gente. Um comentário aqui do Bruno Gentil. O Bruno Gentil fala que, de Joinville, o prestador de serviço, fala: ampliamos a reservação em mais de 5.000 metros cúbicos e vamos reduzir perdas para equalizar esse índice. Reduziu bastante a intermitência. Estamos fazendo investimentos fortes para reduzir esse problema. Só para complementar as informações da ARIS, ou para atualizar. O que eu acho muito... Não, a gente até... Maiara, você também podia ligar a câmara, que assim são duas a falar, não é? Deixa eu ver se ela vai funcionar. Peraí. Tá aparecendo? Assim sim, está aparecendo. Podem aqui, né? Deixa eu virar para cá. Aqui, acho que melhorou. Não, só para complementar realmente o que o Bruno colocou, né? O Bruno trabalha aqui na Argos de Joinville e, de fato, eles concluíram esse ano, 2020, um novo reservatório aqui em Joinville, né? E também a ampliação da ETA Cubatão, né? Que ela foi duplicada, né? Então, esses dados aqui desse estudo de caso,
que a gente está apresentando, eles são referentes a 2019, né? Só para deixar claro. Mas, com certeza, ano que vem, como a Cláudia até comentou há pouco, com certeza, ano que vem, a gente vai conseguir ver resultados bem bacanas dessa evolução, né, desse ganho, desses investimentos que foram feitos pela companhia em 2020. Com certeza. Até o nome do nosso relatório, aqui, por exemplo, né, RF-SA-CVD 002-2020, é porque ele foi elaborado em 2020. A gente já tem na gestão de documentos essa questão do ano automatizada, tá? Mas os dados são de 2019 e, como a Joana comentou, ano que vem a gente vai ter aí um novo resultado e bem mais positivo aí do que esse ano. Para o cálculo da vazão de captação necessária, né, confrontando novamente a capacidade instalada com a demanda, a lógica segue a mesma, tá? A gente faz, só que daí nesse caso, no método 1, a gente analisa as projeções do planejamento, e no método 2 a gente considera a situação atual, com os volumes produzidos aí pelo prestador. E também fazemos novamente aquele cálculo com a meta do índice de perdas, verificando aí como seria um possível cenário se caso houvesse a redução das perdas de acordo com a meta do contrato, do plano, de acordo aí com o instrumento jurídico que é utilizado. Joana, quer comentar mais alguma coisa? Não, é exatamente isso. A única questão aqui, novamente, né, igual lá para a reservação, é a existência de 2 métodos para conseguir identificar, né, quando tem ou não uma questão da demanda reprimida, né? Isso. E no final do relatório, também extraído do nosso CISARES, a gente coloca uns gráficos que vão aí apresentar um resultado mais visual do que a gente analisou ao longo do relatório. E não ficou muito bom aí para enxergar, acredito, mas o primeiro ali de cima é o índice de comprometimento da capacidade de produção instalada. Então, assim, do ano de 2018 para o ano de 2019, a gente percebeu que houve um aumento do índice de comprometimento da capacidade instalada de tratamento, né? No caso, a estação provavelmente tinha a mesma capacidade, que é o que aconteceu entre 2018 e 2019, e houve um aumento desse comprometimento da estação. Ou seja, provavelmente houve ou aumento de perdas, ou aumento do consumo, ou aumento da população, e isso também cabe à análise geral, né? O contexto geral das informações. Ao lado esquerdo, nós temos os 2 métodos de reservação, que também mostraram aí um aumento da necessidade de incremento na reservação, na capacidade de reservação. Já na captação, que está ao lado direito, a gente percebe aí a redução do incremento necessário para a capacidade aí da captação, da vazão de captação instalada. Por quê? Porque houveram investimentos. Então, o prestador fez o investimento na captação, ampliou essa capacidade, e o gráfico deixa bem claro que ela está sendo menos exigida devido a esse investimento. Quer comentar alguma coisa, Jojo? Não, é isso mesmo. A questão, eles fizeram investimentos, né, de 2017 para cá, nas captações, principalmente, foi realizado. Por isso que a gente viu cair, né, ali a questão da evolução, né, ao longo do tempo para a captação da água bruta. E para os outros 2, realmente, como ainda não tinha sido concluída a obra lá da ampliação da Itacubatão, e na parte de reservação também não tinha sido realizado nenhum novo incremento na reservação, né?
ainda olhando os dados ainda até 2019, são esses os resultados. Até queria complementar uma informação que nesse ano a gente vai atingir mais ou menos 90% dos municípios os que serão contemplados com esses relatórios, que são mais ou menos 200 relatórios emitidos. Eles estão em andamento. Nossa, era isso que eu ia perguntar, se vocês têm essa relação com todos os municípios. Então, a gente não consegue fazer para todos, justamente porque alguns não têm os dados de forma... A gente percebe que alguns dados não são confiáveis, ou às vezes eles nem conseguem obter alguns dados, né? Que às vezes são sistemas, uma gestão de associação de moradores, por exemplo, então, que é mais difícil mesmo, né? A gente entende, mas a gente acaba contemplando aí quase todos os municípios da área, que são 205. Mas vocês fazem isso com a periodicidade anual para todos, para os 200 e tal? Anualmente, tá? Só que esse ano a gente está fazendo a maior, vamos dizer assim, a maior emissão de relatórios de fiscalização indiretas, justamente devido à impossibilidade de estarmos a campo, né? Embora a gente já tenha bastante, uma parte do relatório já bem automatizada, que é a parte dos CISARES, da gestão dos dados e dos cálculos, a parte de análise técnica, né, o cuidado com esses dados ainda é muito importante e toma tempo e cuidado dos técnicos que estão elaborando. Então, nos anos anteriores, né, a gente seguia conforme as prioridades e nesse ano a gente resolveu aí abranger todos os municípios dentro do possível aí dos dados fornecidos. Mais uma pergunta sobre a equipa. Esses 200 relatórios, quem é que faz? São vocês as duas ou mais quantas pessoas trabalham nisso? Eu vou avançar aqui um pouquinho, porque esse último slide aqui quem vai apresentar é a Joana, mas a gente tem técnicos na sede, em Chapecó, Joinville, Maravilha, Rio do Sul e Videira. Então, são aproximadamente 6 engenheiros focados na elaboração desses relatórios. Okay. Mais os estagiários. Que é uma mão na roda. Ajudam bastante. Joana, pode ir. Não, aqui a gente trouxe... esse último slide, a gente trouxe só a questão esses indicadores que estão aí em tela, na verdade, são indicadores que a própria companhia, né, que a Águas de Joinville definiu no plano de gestão de perdas dela, né, que ela elaborou lá em 2015, por os 4 anos que seguiram, né, de 2016 a 2019, ela mesma definiu e acompanhou, definiu metas, né, e aqui a gente trouxe os resultados, né, de 2018 e de 2019. Lembrando aqui que ao ano passado, a Águas de Joinville participou lá da rede do Proesa, na rede Ares, né, do Proesa lá na rede Ares, e por conta disso, justamente na época, eles estariam fazendo a revisão desse plano de gestão de perdas deles, então eles resolveram desenvolver, elaborar, enfim, o novo plano deles, né, de gestão de perdas e eficiência energética junto lá com o Proesa. Então, ano que vem, o plano que a gente vai passar a acompanhar, os indicadores e as metas, vai ser esse plano que foi elaborado na rede Ares lá no Proesa, que ficou bem bacana, inclusive, e aí teve também essa questão da eficiência energética que foi adicionada, né? Então, ficou bem bacana. E aí aqui são resultados ainda referentes às metas e os indicadores que eles vinham acompanhando do plano que eles tinham, né, até ano passado. O que eu acho interessante nesta abordagem da Aris é que isto é
este documento, este relatório, acaba por ser um diálogo muito perto ou muito estreito com o prestador de serviço. Então, com este instrumento, a gente está a ver um diálogo regulador, regulado, estreito, em vez de olhar só... você reportou qual é o IN 49 dos NIS reportado este ano? Foi 36, foi 32. Tipo... a conversa tem de ir mais além de só falar de um número, tem de ir um pouquinho mais para os bastidores, o porquê, aonde. A gente, como regulador, não pode ficar só com um número e temos que aprofundar o diálogo. Isto também é uma ferramenta que funciona bem para prestadores de serviço públicos, ou seja, para os privados a gente tem várias ferramentas para incentivar a eficiência hídrica ou energética. Nos públicos, o leque de ferramentas é diferente e esta seria uma das opções que mantém, digamos, o diálogo vivo, mantém a relação sobre perdas bem atenta. Isso é o que eu acho aqui interessante nesta abordagem. Bem, Joana, Cláudia, se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, mas são 4 horas e passaríamos já para a próxima apresentação. Eu queria agradecer aí a oportunidade de dizer que esse trabalho é realizado aí a 7, 8, 10 mãos e também complementar que esse relatório, a elaboração desse relatório, né, todo esse caminho percorrido para chegar no resultado do relatório, provavelmente, né, vai nos ajudar muito também na elaboração aí da metodologia Acertar, na aplicação da metodologia Acertar dentro da ARES, tá? É bem interessante ter essa bagagem de conhecimento aí que esse relatório já nos proporcionou e agora enfrentar a metodologia Acertar vai ser muito mais assim, fácil para a gente que já está por dentro aí da realidade dos prestadores. Bem, Joana, então a gente passa... alguma coisa? Não, só agradecer a participação, né, e o convite. Obrigada, Joana, e obrigada, Cláudia, aí, pelo trabalho e por a vossa apresentação e o trabalho aí no Sul.